Adolf Hitler marcou a história da humanidade de forma brutal, um nome ligado diretamente à Segunda Guerra Mundial, ao Holocausto e é um dos períodos mais sombrios que o mundo já viveu. Em 1945 ele morreu, e para muita gente, ali também terminava a história. Mas e se ela não tivesse acabado? Ao longo das décadas surgiram relatos, documentos e personagens que viveram e ainda vivem tentando escapar de um sobrenome que carrega um peso quase impossível de suportar. Pessoas que mudaram de nome, sumiram da mídia, fizeram de tudo para viver no anonimato absoluto. Não por fama, não por dinheiro, mas para fugir de uma herança maldita. Afinal, Hitler realmente não deixou descendentes? Ou será que existem parentes vivos espalhados pelo mundo, tentando apagar qualquer ligação com um dos maiores horrores da humanidade? Nesse vídeo a gente vai reconstruir essa história desde o começo, a família de Hitler, seus meio-irmãos, sobrinhos, escândalos abafados, mortes suspeitas, ameaças e traições, e um sobrinho que foi de beneficiado pelo regime a soldado lutando contra o próprio tio. Eu sou o Marcelo Milos e depois a vinheta eu te conto. Era 30 de abril de 1945 quando boa parte do mundo, especialmente o povo judeu, pôde finalmente respirar aliviada. Adolf Hitler estava morto. O ditador nazista que governou a Alemanha entre 1933 e 1945 construiu um regime marcado pelo terror contra religiões, minorias e qualquer grupo que não se encaixasse dentro da sua visão de mundo. Para quem se colocava contra a sua ideologia, a vida se transformava num verdadeiro inferno. O cara foi responsável pela Segunda Guerra Mundial, pelo Holocausto e deu trabalho demais durante o conflito. Teve momentos em que parecia que o maldito sairia vitorioso, mas no fim ele perdeu e ponto final. O governo dele chegou ao fim em 1945, quando a Alemanha já estava derrotada no campo militar, econômico e estratégico. Mesmo assim, o bicho era ruim e não aceitava a ideia de se render. Ele decidiu se isolar em um cômodo ao lado de Eva Braun, a sua esposa, e ali os dois tiraram a própria vida. Ela ingeriu cápsulas de cianeto, Hitler, por sua vez, deu um tiro na própria cabeça. Depois disso, seguindo ordens deixadas por ele, seus funcionários levaram os corpos até o jardim da chancelaria do Reich e os queimaram ali mesmo. Hitler tinha 56 anos e Eva 33 quando tudo aconteceu. E a verdade é que eles não tiveram filhos. O Bigodin, na prática, não deixou herdeiros diretos de nenhuma outra mulher, pelo menos até onde se sabe. Mas então surge a pergunta, como vamos falar dos descendentes de Hitler? A resposta é simples, falando do restante da família dele. Afinal, tios, irmãos, sobrinhos continuaram vivendo mesmo depois da sua morte, assim como seus ascendentes, começando pelos próprios pais. Sem descendentes diretos de Hitler, resta voltar ao começo de tudo, seus pais. Alois Hitler, o pai, na verdade, deveria ter outro sobrenome. O correto seria Alois Hitler, já que a sua mãe, Maria Anna, ela se casou com um homem chamado Johann Hitler. O problema é que na hora do registro em cartório aconteceu um erro e o sobrenome Hitler acabou virando Hitler. Já em 1876, Clara Pous, me perdoe as pronúncias, provavelmente vai estar tudo errado as pronúncias, mas enfim, era a sobrinha neta de Alois. Foi contratada por ele como empregada doméstica. Com o tempo, os dois se apaixonaram e mantiveram uma relação discreta por cerca de 10 anos, até que em 1885 se casaram e tiveram 6 filhos. Desses 6 filhos, apenas 2 sobreviveram à infância, Paula Hitler e o temido Adolf. Bom, esta é a família do Hitler. E quando ele tinha 18 anos, ele perdeu os 2 pais. E podemos eliminar o seu meio-irmão Alois, porque eles eram distantes e não tinham um relacionamento. 4 de seus irmãos morreram durante a infância. Podemos eliminá-los. Assim ficamos com Adolf e suas 2 irmãs, Angela e Paula. Ele cresceu em uma família nada harmoniosa. O pai era agressivo, enquanto a mãe era extremamente religiosa, uma católica devota que frequentava a igreja com frequência. Mas Hitler acabou seguindo o lado mais revoltado da família e, ainda no início da vida, descontou a sua raiva na irmã mais nova, Paula, que sofria com as suas agressões. Quando ele se tornou quem se tornou, e passou a governar a Alemanha, Paula praticamente não tinha relevância alguma. Ela até enfrentou alguns episódios difíceis ao longo da vida, mas, em resumo, faleceu em 1960 sem deixar descendentes. Em teoria, a história acabaria ali. Todo mundo morreu, ninguém teve filhos, fim. Só que o pai de Hitler já havia sido casado antes de se unir a Clara, o que resultou em 2 meio-irmãos mais velhos para Adolf e Paula.
Senhores, uma pausinha rápida aqui para eu te fazer uma pergunta. Você gosta de futebol? Então presta atenção no que eu vou te mostrar agora, tá? É onde eu faço as minhas apostas antes mesmo do jogo começar. E é óbvio que eu tô falando da Blaze, patrocinador oficial aqui desse canal. Na Blaze você encontra de tudo: Campeonato Brasileiro, Champions League, Libertadores, com cotações em tempo real e uma plataforma rápida e simples de usar. Lembrando que a Blaze é uma plataforma para maiores de 18 anos, regulamentada pelo Ministério da Fazenda e possui autorização oficial para poder operar. Senhores, eu estou aqui então na plataforma da Blaze, tá? Tô na área aqui de apostas esportivas. Estava dando uma olhada aqui no Brasileirão, né? Só que volta no dia 28 só. Então vamos aqui para Premier League na Inglaterra, porque vai ter jogão já agora, ó, dia 17 de janeiro, jogaço, Manchester United contra Manchester City, né? Tá aqui 3.7 pro United, a odds, e 1.85 pro City, né? Eu vou aqui no Manchester United, vou fazer a minha fezinha aqui, né? Aqui tem os valores, vou deixar nesse valor aqui mesmo e vou efetuar minha aposta. Só esperar um pouquinho agora, aí ó, tá feito, agora só aguardar chegar o dia do jogo. Para participar é simples, junte-se à Blaze acessando o primeiro link que vai estar aqui na descrição ou escaneando o QR Code que está aparecendo aqui na tela. Cadastro 100% digital e seguro. Lembrando, é apenas para maiores de 18 anos e jogue com responsabilidade. Alois Hitler Jr. e Angela Hitler eram os meio-irmãos de Adolf. Eles, inclusive, tiveram muito mais relevância durante o governo de Adolf do que Paula, mesmo ela sendo filha da mesma mãe. Angela se casou com Leo Haubal e teve 3 filhos: Elfried, Angela Geli Haubal e Leo Jr. Leo, aliás, se tornou aí um dos parentes mais conhecidos de Hitler, já que chegou a servir na Força Aérea Alemã e acabou ferido na famosa e decisiva Batalha de Stalingrado. O general até tentou tirá-lo da linha de frente por causa do parentesco, mas o próprio Hitler proibiu qualquer interferência. Pouco tempo depois, Leo foi capturado pelos soviéticos e acabou virando uma moeda de troca, né, já que a Alemanha havia prendido o filho de Stalin. Só que Stalin era ainda mais implacável e se recusou a fazer a troca. Resultado, Leo passou 12 anos como prisioneiro. Quando foi libertado em 1955, ele decidiu levar uma vida tranquila ao lado da família, bem longe do sobrenome Hitler. A essa altura, cerca de 10 anos após o fim da guerra, os poucos sobreviventes da família já preferiam viver totalmente no off, né, evitando qualquer exposição e fugindo de falar sobre o parente tão polêmico. Já outra filha de Angela, a Geli Haubal, sobrinha de Hitler, chegou a morar com o tirano. E tudo indica que a convivência ali não foi apenas entre tio e sobrinha, se é que você me entende. Na verdade, é uma história bastante bizarra. Ela acabou se tornando alvo de um controle obsessivo por parte do tio, que passou a decidir tudo sobre a sua vida, desde os lugares que ela podia frequentar, até com quem podia falar e até quais homens tinha permissão para conhecer. Mas, em 1931, algo trágico aconteceu. Ela foi encontrada morta no apartamento de Hitler. A polícia afirmou que foi suicídio, mas o caso sempre esteve cercado de contradições. Geli queria ir para Viena estudar canto e se afastar dele, mas Hitler proibiu. Pouco antes da morte, uma briga entre os dois teria acontecido, no mínimo suspeito, né? Já a terceira filha de Angela, a Elfriede Haubal, ela nunca foi próxima do círculo íntimo de Hitler. A informação mais concreta é que ela se casou com Heinrich Röscher e teve um filho chamado de Rainer Röscher por volta de 1945, além da possibilidade de uma filha, algo que nunca foi confirmado. Já Alois Hitler Jr. é considerado o meio-irmão que teve mais proximidade com o Adolf. Os dois conviveram por bastante tempo e passaram por alguns conflitos, tudo isso antes de Adolf se tornar o chefe aí do país. Alois, ele inclusive foi quem acabou mantendo a linhagem da família, já que ele se casou e teve um filho. Mesmo aparecendo nos registros como o parente mais próximo, Alois rompeu relações com a família muito cedo. Nascido em 1882, em 1909 ele já estava afastado, ano em que conheceu Bridget Dowling, uma irlandesa com quem se casou e fugiu para a Inglaterra. Dessa união nasceu William Patrick Hitler, sobrinho de Adolf.
Existe uma lenda de que William tentou usar o próprio sobrenome para ganhar vantagens, já que Adolf já tinha certa moral na Alemanha. Vale lembrar que ele nasceu antes mesmo da Segunda Guerra. William chegou a trabalhar em um banco no país, nada demais, mas é inegável que o sobrenome o ajudou na contratação. O problema é que ele era bastante desqualificado e parecia interessado apenas em tirar proveito do nome que carregava, o que deixou Hitler furioso. Na prática, William passou a incomodar todo mundo, porque gostava de aparecer, dar entrevistas e falar demais com a imprensa. Por causa disso, Hitler colocou a Gestapo, a polícia secreta do regime nazista, no encalço do sobrinho, e a tensão entre os dois só aumentou. Até que em meados de 1930, William chegou a ser preso por engano em um café em Berlim, depois de se recusar a mostrar documentos, mas acabou solto pouco tempo depois. A partir daí, a relação entre William e o regime nazista se rompeu de vez, e é aqui que a história muda de rumo. Pouco tempo depois, William já estava bem revoltado e resolveu escrever uma carta diretamente para o tio querido Adolf. No texto, ele exigia um cargo melhor e mais dinheiro, em tom claramente ameaçador. Dizia que se não fosse atendido, contaria à imprensa internacional segredos constrangedores da família Hitler. E, pelo visto, ele sabia coisa demais, afinal, Adolfinho acabou cedendo às exigências. A principal especulação em torno disso é que esses segredos estariam ligados ao avô de Hitler e à troca do sobrenome Hitler para Hitler. Nunca foi algo comprovado, mas existe a possibilidade de uma origem judaica na família, algo que Hitler faria qualquer coisa para manter enterrado. Mas a história não parou por aí. Às vésperas da guerra, William voltou para a Inglaterra e publicou um artigo com o título provocador: Por que eu odeio meu tio? Nesse livro, ele escancarou o lado paranoico de Hitler, seus hábitos estranhos e o clima opressivo que existia ao redor dele, inclusive na relação com a esposa. A obra teve grande repercussão nos Estados Unidos. Com o início da guerra, em março de 1939, William acabou sendo detido nos Estados Unidos junto com a mãe, enquanto viajavam pelo país para dar palestras. Eles ficaram presos ali durante boa parte do conflito e, com isso, a raiva de William pelo tio só aumentou. Em determinado momento, ele acabou passando a colaborar ativamente contra Adolf Hitler. Em 1944, William escreveu diretamente ao presidente Franklin Roosevelt pedindo autorização para se alistar nas Forças Armadas dos Estados Unidos. Ele conseguiu a liberação, acabou servindo na Marinha Americana, lutando no Pacífico contra o Japão. Ou seja, William deixou de ser apenas o sobrinho de Hitler, que em certo momento foi beneficiado pelo parentesco com o ditador, para lutar contra o regime comandado pelo próprio tio. Ele não chegou a combater a Alemanha no fronte europeu, mas enfrentou no Pacífico o Japão, aliado direto de Hitler. Com o fim da guerra e a morte de Adolf, William decidiu romper de vez com o sobrenome. Ele mudou legalmente o nome para William Patrick Stuart Houston e se mudou para Long Island, onde se casou com Phyllis Jean Jacks. Juntos, eles tiveram 4 filhos: Louis, Howard, Brian e Alexander Adolf. Nos Estados Unidos, William levou o resto da vida de forma discreta, longe da imprensa e de qualquer exposição que pudesse reabrir o passado ou colocar a família em risco. O que se sabe, no fim das contas, são basicamente os nomes, praticamente só isso. E o mais curioso de tudo é justamente isso. O cara dizia odiar o próprio tio, mas ainda deu o nome de um dos filhos de Alexander Adolf. Mas tem um detalhe bem curioso: os 4 filhos eram homens e todos decidiram mudar de sobrenome, viver completamente no off e não dar continuidade à linhagem da família. Existe até a história de que teria rolado um pacto entre eles, mas isso nunca foi confirmado. Em 2002, Alexander chegou a negar a existência desse suposto pacto, mas o fato é que nenhum deles teve filhos e todos fizeram ali de tudo para apagar qualquer vínculo público com o nome Hitler. Segundo ele, o desejo da família sempre foi viver no anonimato e, sinceramente, acho mais do que justo. Até hoje, os filhos de William seguem vivos e morando nos Estados Unidos, com exceção de Howard, que faleceu em 1989, segundo informações aí do site Family Search. A última aparição de algum deles na mídia foi a de Alexander, em 2018, quando apareceu criticando Trump e fazendo alguns comentários políticos. A verdade é que, mesmo tentando apagar ao máximo o passado e viver o mais longe possível da mídia, isso é quase impossível. Eles são, até onde se sabe, os únicos parentes vivos de Hitler, e é claro que sempre vai existir gente querendo saber sobre eles. O que os historiadores acreditam é que a linhagem de Hitler terminou ali, com esses 4 irmãos. E aí, você acredita? Comenta aqui embaixo, quero saber a sua opinião. Até o próximo vídeo, tchau!
Tchau.